Olá, famílias! Tudo bem? Conforme combinado e prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como podemos auxiliar as nossas crianças no controle dos pensamentos. Mas, Jussara, por que no controle dos pensamentos? Simples, porque quando nós pensamos, nós acionamos emoções. Se nós pensamos em uma situação triste do passado, nós simplesmente é como se apertássemos um botão e a emoção tristeza flui de dentro de nós. Nós resgatamos aquela lembrança e junto com ela vem toda uma carga emocional. Por isso que gerenciar os pensamentos é uma estratégia que nos ajuda sim no controle da ansiedade. E já imaginou as crianças poderem aprender isso na idade que elas estão, ainda na infância? Poder gerenciar isso de uma forma adequada, com qualidade de vida, isso é fantástico. Nós estaremos prevenindo muitos casos de ansiedade na fase adulta. Então nós vamos falar sobre uma pesquisa que foi realizada em Harvard e foi descoberto que 47% do nosso tempo nós acabamos vivenciando os pensamentos não no presente. A gente acaba pensando mais sobre questões do passado ou questões relacionadas ao futuro. Então, quando eu tenho pensamentos que me prendem a lembranças de coisas que já aconteceram, eu posso acionar a emoção, por exemplo, da raiva, da mágoa, ressentimentos, ou mesmo alegrias, ok, né? Mas eu tô falando assim de pensamentos que acabam ocasionando o resgate de emoções que são emoções um pouco mais desagradáveis de sentir e que geram também alguns comportamentos que podem não ser tão bons para nós naquele momento. E quando nós estamos com os pensamentos ligados em questões futuras, como por exemplo, o que vai acontecer ou algumas preocupações que ficam em nossa mente, nós acionamos emoções do medo, emoção da insegurança, a própria ansiedade, por conta que está relacionado com uma coisa que eu ainda não vivi. E esses pensamentos acabam gerando todas essas emoções. Agora, como focar então os nossos pensamentos no presente? E melhor ainda, como fazer para gerenciar esses pensamentos de forma que, através desse gerenciamento, eles exerçam uma influência menor sobre as minhas emoções e sobre o meu comportamento? E como fazer a criança lidar com esses pensamentos? Porque a criança também tem pensamentos ligados ao passado que instigam sentimentos de raiva, sentimentos de tristeza, de mágoa. A criança também tem esses pensamentos que geram essas emoções. E crianças no dia de hoje, mediante tudo isso que nós estamos vivendo, elas estão com pensamentos que despertam ansiedade, que despertam o medo. Inclusive agora com todas essas mudanças no ambiente escolar, as aulas online e como será nesse retorno. Algumas crianças ainda não voltaram para a escola, né? Outras, os pais até estão enviando como uma forma de já ir acostumando a criança nesse ambiente novamente. Muitas gostam, mas também nós estamos observando, e eu tenho tido casos no consultório, de crianças que, apesar do desejo de estar com os amigos, estão com medo, não querem ir para a escola, acostumaram a ficar com o pai e a mãe em casa. Então, assim, são várias as situações de hoje emocionais que estão afligindo as nossas crianças, né, de um modo geral. Então, eu vou ensinar para vocês um exercício de mindfulness que é muito fácil de ser realizado com as crianças e que vai ajudar a gerenciar esses pensamentos. Agora, eu vou fazer o exercício como se eu estivesse aplicando ele para uma criança. Então, vocês prestem atenção. Se quiserem, podem vivenciar o exercício
para poder assim ter uma visão maior e poder fazer com as crianças. Então, nesse momento, eu peço que você feche os seus olhos, sente-se numa posição confortável, pode cruzar as pernas, se preferir pode encostar as costas. Eu sei que você é capaz de sentar e escolher uma posição confortável para o seu corpo. Isso. Agora, nesse momento, você vai fechar os seus olhos e vai deixar simplesmente qualquer imagem, pensamento, pessoas que vierem à sua mente, vai deixar que esses pensamentos se transformem numa bolinha de sabão e essa bolinha de sabão vai flutuando para longe. Isso. Deixe que qualquer pensamento, seja uma imagem, uma ideia, pessoas, não importa. Elas se transformam numa bolinha de sabão e vão flutuando. Você pode visualizar essas bolhas de sabão de alguma cor e você somente vai observando essas bolhas e vai percebendo que elas vão flutuando para longe. Você sorri para cada uma delas. Elas não são nem boas nem ruins, são simplesmente pensamentos. E você os observa. Você os observa, sorri para eles, sorri para as bolinhas de sabão e vai simplesmente percebendo que elas vão flutuando para longe. Respire, expire, solte o ar, inspire pelo nariz, solte o ar pela boca e simplesmente perceba que esses pensamentos vão fluindo, vão flutuando. Isso. Isso. E assim lentamente você pode abrir os seus olhos e ir retornando para este ambiente. Finalizamos assim o exercício e vou tecer agora alguns comentários a respeito para complementar essa atividade. O objetivo desse exercício é fazer com que a criança ela consiga criar um distanciamento dos seus pensamentos e a partir daí ela consegue perceber que aquilo é só um pensamento, que não é a verdade absoluta e que ela pode sim ter uma escolha apesar daquele pensamento. Porque nós pensamos e muitas vezes a nossa mente nos engana. É como se aquele pensamento fosse uma verdade absoluta. E a partir daí começa a reger as nossas ações, atitudes e o que nós sentimos, a forma como nos sentimos. Então, através desse exercício, a criança vai olhar para esse pensamento de uma forma um tanto mais distanciada dele, sabendo que são histórias, não são fatos. E que nós podemos vivenciar essa história ou prestar atenção nela de um lugar que não é acreditando 100% no que nós estamos pensando. Porque o pensamento ele pode nos enganar. Nós podemos ter uma crença, uma ideia, uma verdade absoluta para nós, dentro da nossa mente, e que não corresponde à realidade. E é por isso que nós vemos tantas pessoas sofrendo nos relacionamentos, nas dificuldades dentro do ambiente de trabalho, em várias situações quando estão na fase adulta. Porque não
sabem lidar com esses pensamentos que são automáticos e que vêm à nossa mente. Eles podem ser positivos ou negativos, trazendo emoções desagradáveis e, no entanto, podemos aprender a lidar com eles. Por isso que dentro da ansiedade existe a irritabilidade, a impulsividade, porque os pensamentos eles estão acontecendo de forma acelerada. E mediante esse quadro de pensamentos acelerados, a pessoa não consegue parar para sentir realmente o que ela quer, ouvir o seu coração. Ela age por impulso em cima desse monte de pensamento que vem um atrás do outro de forma automática e ela sai respondendo, ela sai fazendo e quando ela vai ver, ela atropelou, se desorganizou, magoou as pessoas, agiu de forma impulsiva e agiu de forma às vezes contrária ao seu coração, aquilo que realmente ela queria ou que era importante para ela. E aí vem a culpa, e aí vem o arrependimento e muitas vezes isso impulsiona o ciclo da ansiedade, fazendo com que a pessoa tenha um sentimento de autopunição, né? E aí fique com a sua autoestima mais baixa e aí entra num ciclo que uma coisa alimenta a outra. Então, por isso que é importante esse exercício de observar os pensamentos distanciadamente e a partir daí fazer escolhas. E eu desejo de coração que nós possamos ensinar as nossas crianças para que elas cresçam com muito mais potencial de gerenciamento dos seus pensamentos e emoções. Que a gente possa ajudar essa geração que está, essa nova geração, a lidar melhor com as suas emoções. Que nós possamos ter um número maior de adultos no futuro com menos ansiedade, menos depressão e mais controle emocional. Muito obrigada, gratidão por ficarem comigo até o final e não se esqueçam de curtir e se inscrever no meu canal. Obrigada. Até o próximo vídeo.